Todo divórcio começa muito, mas muito antes da assinatura no cartório. O casamento geralmente ele termina em silêncio, dentro de casa, quando o marido e a mulher viram apenas colegas de quarto. Nesse episódio aqui, nós vamos abordar alguns pontos muito interessantes sobre esse assunto, a separação silenciosa. Primeiro, a gente vai abordar como que a gente identifica os sinais dessa separação silenciosa. Depois, a gente vai comentar os erros mais comuns que alimentam essa distância emocional dentro de casa. E por último, o que um homem pode fazer para conseguir reaproximar da sua esposa e reconquistar, por que não, Acho que é uma palavra que dá para usar aqui, reconquistar a sua esposa e restaurar o casamento antes que isso seja tarde demais. Então, eu preciso que você me ajude a levar isso aqui mais adiante, porque eu acho que você já percebeu que as big techs e todo o mainstream de hoje em dia detesta qualquer tipo de assunto desses que eu trago aqui. Porque aparentemente virou um negócio quase criminoso, lutar pelo casamento, se sacrificar pela esposa, dedicar tempo aos filhos, enfim, toda essa coisa, Então, se você não me ajudar seguindo o podcast, enviando isso aqui para outros chefes de família e avaliando o podcast com 5 estrelas, vai ser bem difícil desse conteúdo perdurar, Porque se depender dos incentivos normais de algoritmo, do próprio Spotify, de Instagram. Cara, o Instagram teve 2 pessoas para mim essa semana falando que deixaram de seguir o meu perfil, não sabem por quê. Simplesmente o Instagram parou de seguir e é isso. Então eu quero pedir a ajuda de vocês para a gente levar isso aqui para frente. Eu tenho certeza que você conhece algum chefe de família, algum conhecido seu, que está com o casamento se arrastando, meio bosta, e que pode se beneficiar disso aqui. Então, por favor, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou te pedindo para enviar esse episódio para outras pessoas. Bora para a vinheta que a gente tem bastante conteúdo para falar hoje. Seja bem-vindo ao podcast e ao movimento O Pai Old School. Este é um espaço para homens que levam o casamento e a paternidade a sério. Aqui nós criamos chefes de família que vão impactar não só a próxima geração, mas todas as outras depois dela. Os nossos filhos estarão em boas mãos porque serão frutos de pais comprometidos, presentes e dispostos a se sacrificar para fazer o melhor por suas famílias e assim mostrar o caminho através do exemplo. Se esse tipo de abordagem te interessa, seja muito bem-vindo. Se você fala todes e está buscando se livrar da sua masculinidade tóxica, eu recomendo não seguir em frente. Esse é o Pai Old School e estamos aqui para mudar o jogo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 135 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar da separação silenciosa, que é uma espécie de fim do casamento antes do divórcio, que é quando a coisa morre e esqueceu de deitar, Provavelmente você já sentiu, principalmente se você tem muito tempo de casado, Às vezes tem fases que acontece isso. E apesar de vocês estarem juntos, provavelmente a sua esposa parece um pouco mais distante, um pouco mais fria, um pouco mais desconectada, Aquela sensação de que, assim, a gente ainda vive junto, divide a mesma mesa, divide a mesma cama, mas por algum motivo parece que a gente não divide mais a mesma vida, E por outro lado, ela também, pelo lado dela, provavelmente está se sentindo largada, está se sentindo abandonada, está sentindo que você não liga mais para ela, ou ela percebeu que, sei lá, que está envelhecendo, e aí sempre tem uma ruga ou outra que aparece, a mulher geralmente surta por causa disso, e aí você não reforça o que você sente por ela, então ela vai achando que, enfim, vira uma bola de neve, E aí você não faz nada para reverter isso e acha que ela precisa tomar o primeiro passo na sua direção. E aí, no final das contas, o que acontece é que essa distância emocional vai só aumentando. E se ninguém fizer nada para reverter isso, o final disso vai ser a separação, Não tem o que fazer. Vai chegar uma hora que alguém vai estourar, vai transbordar o balde, E aí já era. E geralmente existem 3 fatores
que vão agravando essa distância, né? A primeira delas é uma rotina muito acelerada. E essa aqui é uma coisa cada vez mais comum e é uma coisa que a gente tem cada vez menos controle sobre isso, né? O mundo está mais acelerado, as coisas estão mais rápidas e muita coisa acontecendo, você tem que dar conta de muita coisa. Hoje em dia a tecnologia fez o favor de te deixar ligado e antenado em tudo. O seu trabalho agora não é só o seu trabalho ele é no seu computador, ele é no escritório, mas ele é também no seu celular, então você está o tempo todo trabalhando ou com alguma coisa na cabeça. Então isso daí é um fator, mas é um fator que a gente não tem controle, né? Então a gente se preocupa menos com isso. Claro que há formas de lidar com isso, né? Mas eu não vou aprofundar nisso porque realmente é uma coisa mais complicada e que não tem muito a ver com o assunto que a gente gosta de tratar aqui, né? Que são relações humanas. O segundo problema que pode estar agravando isso é falta de diálogo. Isso aí realmente é uma coisa que a gente pode resolver, né? Não depende de mais ninguém para organizar isso. Então, isso é um problema. Você precisa acender uma luz amarela quando você percebe que não existe mais o diálogo na sua relação. E um outro fator muito importante, também depende da gente, é a questão das distrações constantes. E aí você vai perceber que grande parte dessas distrações estão ligadas ao uso excessivo do celular, né? Às vezes você pode falar de TV também, né? Quando vocês estão, sei lá, às vezes vocês não conseguem mais fazer uma refeição sem ter uma TV ligada, sem estar assistindo alguma coisa. Provavelmente vocês não vão estar prestando atenção um no outro, né? Vocês vão prestar atenção no que está passando na TV. E o caso do celular é pior ainda, cada um com o seu celular na mão, jantando na mesa da cozinha, né? E aí isso vai virando uma bola de neve. E talvez você esteja num estágio que ainda você acha que está tudo muito bom porque vocês ainda não estão brigando muito, né? Isso é muito comum. Não, a gente está bem, a gente não briga e tal, é só que não é a mesma coisa, né? Aquela coisa, porque a chama da paixão que era do começo do casamento, agora não tem, mas é isso mesmo, a gente não briga muito e tal, mas está ali. Só que esse talvez seja o pior cenário possível, né? Que é quando o casamento ele não acaba por uma briga, mas ele acaba porque vocês já não se importam mais em fazer as coisas dar certo. É aquela história, vocês já devem ter ouvido aquela analogia do sapo na panela, né? Não sei se é verdade, mas dizem por aí que quando você coloca um sapo na panela, numa água fria, ele fica ali de boa, ali para ele a água tá boa. E aí você liga o fogo, né? Esquenta aquela água, ele não percebe que aquela água está esquentando e como ela vai esquentando aos poucos, ele vai ficando por ali e tal, de repente ele morre. Ele vai cozinhando sem perceber e aí a coisa degringola, né, do nada. Então é mais ou menos isso, né? O sapo na panela é essa situação da separação silenciosa, uma separação que já aconteceu, mas que foi indo aos poucos e no final ninguém se importa mais. Então, qual que é o mecanismo que vai acontecendo nessa separação silenciosa? Geralmente é uma reação em cadeia, né? São passos. Primeiro vem os primeiros sinais, que aí provavelmente vão ser ignorados, né? E aí depois entra num passo seguinte, que são erros constantes de ambos os lados, né? Os primeiros sinais geralmente começam primeiro em um dos dois. Os erros constantes, aí não, aí já tem que ser bastante erro dos dois lados, né? Para a coisa e continuar caminhando, né? Essa reação em cadeia continuar acontecendo. E o último passo é realmente uma relação de indiferença. Você não se importa se a pessoa está bem, se a pessoa está feliz, se a pessoa está tranquila, se ela está ansiosa, se ela está estressada. Honestamente, não importa quando chega nesse fato, né? E aí um não importa de lá, o outro não importa de cá. E aí tem-se uma separação que o casamento já é um morto-vivo, né? Só falta deitar e enterrar. E eu queria fazer um adendo específico sobre essa questão, né, de indiferença e tudo mais, porque existem duas épocas muito específicas onde esse tipo de distanciamento, esse tipo de indiferença pode ser realmente fatal, né? E que é o mais comum de acontecer com os casais. E aí pode levar até a traição, separações totalmente dolorosas, né, problemáticas para todos os lados. Que é quando o casal tem filhos pequenos, de até 2 anos, né,
porque por um motivo específico, que o filho pequeno ele demanda muita energia, então geralmente os dois estão muito cansados, estão muito estressados, a mãe geralmente está muito focada na criança, né, e ela olha pouco para o pai, então o pai vai se sentindo de lado, vai se sentindo largado. Então, para uma criança, para um casal que tem uma criança de até 2 anos, é muito comum haver esse distanciamento. Então, se for o seu caso, já fica de olho, né? Porque isso aí provavelmente vai acabar acontecendo. É uma questão só de manejar, né? Você maneja a situação. Obviamente que o filho não vai deixar de dar trabalho, mas você consegue manejar aquilo de uma forma melhor. E você e sua esposa, sabendo disso, vocês se comprometem a ter um companheirismo maior um com o outro nos momentos que for possível, né? E tem um outro problema que aí quando o casal já está um pouco mais velho, que é quando os filhos estão chegando na adolescência. Porque existe um tipo de frescor, né? Que os pais começam a enxergar esse frescor de novo na vida através dos olhos do adolescente. Que tá começando, tá jovial, tá cheio de energia, tem umas namoradinhas, não sei o que, tem uma vida social ativa, provavelmente, né? Então, o que acontece é que os pais meio que começam a bater aquela nostalgia de quando eles eram jovens, felizes, bonitos, alegres, saltitantes e que tinha pessoas querendo e elogiando eles e tal, e tinha uma vida sexual melhor. Então, existem essas duas coisas. Quem tá falando isso não sou eu, tá? Agora eu esqueci o nome do cara, que ele é especialista em relação conjugal, é um terapeuta inglês, que é alguma coisa Marshall, mas você vai poder entender melhor isso aí, essa questão dessas duas épocas, onde essa indiferença e esses problemas são maiores, no episódio número 61. Eu falei disso mais especificamente, ou até na época eu ouvi uma série de podcasts desse especialista, né, alguma coisa Marshall, eu esqueci o nome. E eu fiquei sabendo também de um livro, que ele tinha, não cheguei a achar o livro para comprar, parece que estava esgotado, mas eu vi uma série de podcasts dele, e ele sempre repetia isso, porque essas duas épocas são épocas muito complicadas na vida de um casal, e que é preciso muita paciência, muita tranquilidade, muita cumplicidade, para que vocês passem por isso sem maiores problemas, né? Então vamos falar dos primeiros sinais, então, dessa separação silenciosa, né? Alguns sinais aqui para você ficar de olho, para você acender um sinal amarelo de que as coisas estão começando a dar errado, né? A primeira coisa é que as conversas elas vão ficando mais superficiais. No fundo, vocês conversam meio que para cumprir tabela, né? Sem profundidade nenhuma, sem comprometimento nenhum em conhecer melhor o outro, em saber o que o outro está pensando, em realmente receber do outro aquilo que o outro quer conversar e tal. Existe um ponto específico aqui que eu queria só trazer a título de ilustração, vocês não precisam saber disso, mas tem um autor chamado Julián Marias, que ele tem um livro chamado Mapa do Mundo Pessoal. Nesse livro ele vai falar sobre os 3 níveis de relações humanas. Ele vai falar de relações sociais, que são extremamente superficiais, né, com pessoas que se encontram na rua, dá um oi e tal. Relações psíquicas, que envolvem algum comprometimento psíquico, por exemplo, o seu barbeiro, que é, né, recorrente, ou o cara que você compra, sei lá, carne no açougue, o seu mecânico e tal, são pessoas que você tem uma certa, não vou dizer amizade, né, existe um certo contato, mas que não chega a ser do terceiro nível, que é o nível mais profundo, que é o nível pessoal. Então você tem nível social, nível psíquico e nível pessoal de relacionamento. É muito importante que você faça um esforço constante para manter o seu casamento no nível mais pessoal possível, tá? E não só o seu casamento, com seus filhos também, né? Seus filhos têm que ter uma relação pessoal com você e não só social. Então, como é que a gente faz para manter esse esforço, para manter essa relação nesse nível pessoal? Basicamente, você vai demonstrar interesse pela sua esposa, né? Você vai demonstrar curiosidade sobre as coisas dela e vontade de conhecê-la melhor. Você só você só consegue amar alguma coisa, alguma pessoa que você conhece bem. Então, se você não tem interesse, nem tem curiosidade, nem vontade de conhecer melhor a sua esposa cada dia mais, cada dia que passa, você provavelmente vai deixar de amá-la muito em breve. E aí a sua relação não vai estar no nível pessoal mais,
tá? Então isso é muito importante, tenha sempre isso em mente. Eu nem recomendo que você leia esse Mapa do Mundo Pessoal, que é um livro difícil, não é um livro muito simples e tal. O William Marias tem uma escrita que vai para frente, vai para trás, não sei o que, vai e volta. Nem eu, se fosse você, nem comprava, tá? Mas é importante você entender que existe esse tipo de intimidade, né? Social, psíquica e pessoal. Mantenha a sua esposa sempre no nível pessoal, que é a melhor coisa que você vai fazer pro seu casamento. Segunda coisa que vai acontecer nesses primeiros sinais, uma redução da intimidade. E claro, né, vocês estão se afastando, obviamente, vai existir uma queda no nível de intimidade, e isso daí vai ser perigoso, né, pro seu casamento, porque aí daí começa a degringolar e a coisa desce é como se um trem descendo um morro sem freio, né? Daí para baixo é um pulo. Então, carinhos constantes, né? Vão começar a cair o nível de carinho, abraço, beijo, nível de frequência sexual e tudo mais. Isso tudo vai virando uma bola de neve e vocês vão se afastando, né? Outra coisa, um terceiro ponto aqui de sinais de separação silenciosa, né? Você começa a ter uma distância emocional e você começa a achar que isso é uma rotina normal, né? Você tem no dia a dia cada um no seu celular, cada um com a sua vida, cada um no seu cantinho, né? E aí algumas pessoas geralmente vão falar que isso é problema da rotina. Não, porque o casamento caiu na rotina e eles culpam a rotina. Na verdade, a rotina em si, ela é um sinal de maturidade. Quando você tem uma rotina, você constrói uma rotina em casal, isso é sinal de uma relação madura. A distância emocional que está aparecendo entre vocês não tem absolutamente nada a ver com rotina, mas com todo o resto, né? Vocês realmente estão se afastando. Não é culpa da rotina. Então, o que acontece sempre, e nosso imaginário é todo poluído com essas coisas, né? Ah, não, o casamento caiu na rotina, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma viagem, vamos não sei o quê, vamos, sei lá, fazer um trisal, botar outra pessoa, porque tá muito, tá muito monótono, porque é rotina e tal. Cara, isso é uma maluquice que existe. Toda vez que começa a fugir da rotina para tentar inventar uma coisa nova, para botar uma graça a mais no casamento, é porque provavelmente já tá indo para acabar mesmo. Então, o que eu recomendo a vocês? Fazer o oposto disso tudo, né? Conversas cada vez mais profundas, relações cada vez mais pessoais, a intimidade aumentando, né? Aumentar o contato físico, aumentar o abraço, aumentar o beijo e se aprofundar em cada vez mais, deixar a rotina cada vez mais forte e uma rotina que deixe vocês livres para poder procurar um ao outro com mais facilidade. É basicamente isso, né? Então, beleza. Tirando essa escala, né, que são os primeiros sinais dessa separação silenciosa, o que a gente tem depois? Alguns erros que vão alimentando essa separação emocional, né? E aí eu queria falar de alguns aqui porque você pode talvez identificar alguma dessas condutas em você e isso pode estar prejudicando o seu casamento, aumentando a distância emocional entre vocês. Então, o que a gente vai falar é, primeira coisa, quando o cara foge do conflito, né? Existe uma busca masculina pela paz, né? Principalmente quando ele está dentro de casa. O verbo da casa é um verbo de paz, é um verbo de descanso. Então, o que acontece é, lá fora eu troco porrada com o mundo, eu trabalho pra caramba, eu tô sempre em perigo, sei lá, indo pro trabalho, tem assalto todo dia, chefe, cliente, tem que matar um leão por dia, né? Assim que a gente fala. Você mata um leão por dia lá fora. Quando você tá dentro do seu quartel ali, dentro do seu recinto, a primeira coisa que vem na cabeça é, cara, eu preciso relaxar porque realmente a vida lá fora, ela é puxada, né? Só que quando isso começa a aparecer uma forma de apatia, uma forma de comodidade, uma forma de quase que uma covardia mesmo, né? Em relação à sua família, aí a gente tem um problema. Porque quando você foge do conflito com a sua esposa, por exemplo, ou do conflito com seus filhos para educá-los, né? O que acontece é que você está sendo conivente com uma vida de merda.
você está se ausentando de uma coisa que é sua responsabilidade. Inclusive, o segundo ponto, né, que eu vou falar aqui também, desses erros que alimentam a separação, é justamente a falta de responsabilidades. Quando você simplesmente toca o foda-se e acha que você não precisa se esforçar para mais nada, afinal de contas você, sei lá, já trabalha muito fora. E aí você não precisa, sei lá, tirar o lixo, passar uma vassoura na casa, não precisa organizar alguma coisa que sua esposa, né, você sabe que ela gosta, mas aí você não se esforça tanto, porque também, né, pô, já trabalho muito, já mato um leão por dia. Então, a falta de responsabilidade com você mesmo, primeiro, ou com sua esposa e com a casa, vai fazer com que esses erros, né, esse é um dos erros que vai alimentando essa separação. A sua esposa também está enxergando isso, ela está vendo que você não está mexendo nem um dedo mindinho, obviamente o que ela vai fazer é ficar puta com isso e vai se afastar cada vez mais. Então, é uma bola de neve, né? Terceiro ponto importante aqui, terceiro erro que vai alimentar essa separação emocional é a inversão das prioridades, né? Você vai colocar provavelmente trabalho, lazer e distrações antes da sua esposa ou antes da sua família, né? Eu quero fazer um adendo aqui ao trabalho, porque o trabalho realmente é um negócio que acaba sendo prioritário, né? Principalmente em trabalho normal, uma rotina normal de CLT, sei lá, que você tem ali 40 horas semanais, 44 horas semanais, enfim. Você tem um trabalho para cumprir para trazer comida para dentro de casa. Então, eventualmente, o seu trabalho vai ser realmente mais importante que a sua esposa em vários momentos, né? Mas quando você coloca aqui lazer, né, por exemplo, videogame, por exemplo, a sua vontade de, sei lá, passar o domingo inteiro com o pessoal do futebol fazendo churrasco enquanto sua mulher tá sozinha com seus filhos em casa, que isso já aconteceu, já vieram reclamar disso para mim no Instagram. Uma esposa, né, reclamando que o marido todo domingo ia jogar bola e ficava o dia inteiro bebendo pra caramba, chegava em casa tipo 5, 6 horas da tarde, e ela cuidando dos meninos o dia inteiro sozinho, duas crianças. Isso já aconteceu. Enfim, tem lazer de tudo quanto é tipo, né? O mais comum hoje em dia, pelo que eu tô vendo, o mais comum seria o próprio videogame mesmo, né? Que a galera assim envereda ou envereda, não sei, por noites afora, né, com videogame e tal, jogos, e aí junta com os amigos para jogar online, não sei o que, e aí acaba largando a esposa de lado, né? Isso aí é uma coisa que realmente não deveria acontecer. E o último ponto são as distrações, que aí realmente você tá de sacanagem, né, de ter que falar isso, falar o básico, que não é para você chegar dentro da sua casa, pegar o celular, botar na frente da sua cara e ficar o tempo inteiro sem dar atenção para ninguém ali dentro, né? Isso aí é realmente de se pegar de porrada, né, um cara desse. Então, cuidado com as prioridades, tá? Eu entendo o trabalho realmente, em vários momentos, ele vai ocupar muito mais da sua vida do que a sua esposa, e é esperado disso, né, principalmente do homem, mas lazer e distrações realmente não tem desculpa, né? E é isso aí. Então, como é que a gente faz para reconquistar toda a nossa relação, toda a normalidade da nossa relação, antes que isso vire um divórcio, né? Aqui estão os antídotos, né, pra gente tentar... Já falei alguns, né, na hora que eu estava citando, coisas que você pode fazer ao contrário daquilo, né, que a gente listou, mas aqui eu vou deixar um resumo porque eu acho que é importante, né, deixar bem descrito para evitar qualquer dúvida e tal. A primeira coisa é retomar um diálogo genuíno, cara. Você precisa ter diálogos de adulto com a sua esposa. E aí o diálogo vai envolver principalmente ouvir, né? A gente acha que diálogo é falar. É claro que falar faz parte do diálogo, mas o mais importante do diálogo é ouvir. Então, ouvir, absorver aquilo que ela está trazendo, né? Absorver aquelas demandas, aqueles desabafos, enfim. E aí, beleza, depois você devolve aquilo de uma forma reconfortante para ela, de uma forma, né, tranquila, um diálogo mesmo. Eu costumo fazer analogia de um jogo que chama Frescobol, né? Não sei se é famoso em todos os lugares do Brasil, mas pelo menos onde eu morei, todo mundo sempre conheceu como Frescobol. Que é quando o pessoal geralmente joga na praia, né? Uma raquete de madeira,
e aí uma bolinha meio de borracha, você fica jogando aquilo de um lado para o outro, e o objetivo do jogo é você colocar a bola no melhor lugar possível para outra pessoa devolver. Porque não é um jogo que tem ponto, né? É um jogo que o legal é aquilo durar. Então você vai jogando de forma que seja melhor para o outro. Isso é um diálogo bem feito, que é o contrário do que a gente entende como tênis ou ping-pong, né? Que o objetivo do jogo, né, tanto do ping-pong quanto do tênis, é você jogar a bola no lugar mais difícil possível. Afinal de contas, do outro lado tem um adversário e você precisa fazer pontos nele. Então você tem que jogar no lugar mais difícil possível e ele tem que se virar para devolver. É basicamente isso que é um jogo de ping-pong. E o que eu estou falando aqui em termos de diálogo é o frescobol. Então observa se na sua relação, se no seu diálogo com a sua esposa, vocês estão jogando frescobol ou vocês estão jogando ping-pong. Tá? Isso inclusive é uma aula do chamado paterno, que é o meu treinamento para chefes de família, que eu explico melhor essa dinâmica, e aí essa aula, claro, está dentro de todo um contexto, né? Um contexto criado para treinar chefes de família para as várias situações dentro do que a gente pode viver, né? E aí lá eu vou falar, né, em 3 módulos diferentes, eu vou falar como é que a gente faz para ter uma cura interior importante, para a gente não repassar traumas para os nossos filhos, traumas nossos, né? A gente vai falar de como criar conexão com a família, então, tanto conexão com a sua esposa quanto com os seus filhos. Tem técnicas para fazer isso, e lá eu falo no módulo 2. E o módulo 3, que é como conduzir a sua família, né? Como conduzir a sua relação com a sua esposa, depois que você já se conectou, né? Depois que vocês estão conectados, como é que você faz para conduzir isso, tanto você quanto tanto a sua esposa quanto os seus filhos, né? Então essa é mais ou menos a dinâmica do chamado paterno, que se você tem interesse, você pode clicar no primeiro link aqui da descrição e você vai ver, você vai cair lá, é só fazer a compra e você já recebe o acesso imediato. Beleza? Então, o que um diálogo genuíno envolve, né? Você vai ouvir, absorver e devolver, e para isso você vai precisar ter interesse, curiosidade e vontade de conhecer melhor sua esposa. É disso que se trata um diálogo genuíno. Segunda coisa muito importante, contato físico, né? Você vai encostar na sua esposa mais vezes, você vai encostar, você vai abraçar, você vai dar um beijo mais demorado. Principalmente quando você recebe ela em casa ou ela te recebe em casa. Ter esse ritual, né, quando vocês estão chegando da rua, cansado e tal, e ter esse abraço mais demorado, esse beijo mais demorado. Abrir um sorriso quando você acorda de manhã, cara. Acorda de manhã, eu sei que, pô, de manhã é foda, né? Eu sou uma pessoa que eu sou bem difícil pra funcionar de manhã. Mas faz um esforço, cara, de abrir um sorriso quando você vê sua família. Afinal de contas, você tem aí mais um dia, Deus está te dando mais um dia para você conseguir servir para alguma coisa, né? como diriam os mais rígidos. Tem mais um dia para servir para alguma merda nessa vida. Então, cara, o primeiro serviço que você faz para sua família é acordar e dar um sorriso. Sabe? Você demonstrar alguma coisa boa na hora que você vê eles de manhã. Tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem, você, eles. Não custa nada, sabe? Então, essa coisa de encostar, isso faz muita diferença. Tenta fazer isso, mesmo que seja forçado. Às vezes você não quer nem olhar na cara da sua esposa, sei lá, vocês estão brigados e tal. Mas faz o esforço de encostar, de abraçar. E aqueles clássicos tapa na bunda que a gente dá, né? A esposa passou, pá! E isso aí, cara, vai criando uma intimidade, né? Isso mesmo que não exista a intimidade, você vai criando. Isso vai criando uma conexão entre vocês dois, que vai deixando essa distância, essa separação silenciosa mais de lado, né? Isso vai sumindo com o tempo. Outro ponto muito importante para você, né, reconquistar essa intimidade e reconquistar a sua esposa é uma disposição para ouvir o que você não gosta. E isso é muito difícil para a gente muitas vezes, né? Porque isso exige um desenvolvimento muito grande da virtude da humildade. O que é a virtude da humildade? É você entender claramente quais são os limites da sua capacidade e entender que, em alguns momentos, você não tem a capacidade de ser perfeito, obviamente, né? Ninguém vai ter isso, e, portanto, você assume que, cara, de vez em quando eu dou umas escorregadas na banana aqui, e aí você simplesmente, talvez você nem tenha percebido, mas quando a sua esposa traz isso para você, você ouvir aquilo com calma, ouvir aquilo de coração aberto,
fala assim, putz, cara, realmente, e aí faz uma análise e tal, e, né, entende que é possível errar, né? A humildade é basicamente isso, saber se, cara, eu realmente tenho certos limites, eu tenho aqui os meus defeitos, eu vou tentar dar uma controlada nisso aqui, mas realmente, né, aconteceu, enfim, peço desculpa e tal. Isso é a disposição de ouvir aquilo que você não gostaria de estar ouvindo, né? Isso é muito importante. E esse tipo de conduta é o atalho mais fácil para uma vida de perdão, né? Que é o que você vai realmente precisar cultivar, porque sem isso não existe casamento duradouro, né? Você precisa perdoar sua esposa com frequência e ela te perdoar com frequência, afinal tá todo mundo aqui errando, tentando e tal, e isso vai acontecer. Então é muito importante que você tenha disposição de ouvir coisas que você não gosta e que você converse com ela para que ela também tenha essa disposição, para que vocês consigam ter um diálogo realmente aberto sobre o que está incomodando e tudo mais, né? Essas conversas desagradáveis são o que realmente vão mudar o jogo, né? Que vão dar longevidade para vocês. E o último ponto aqui mais específico é que você tenha muita calma, principalmente para você elaborar friamente aquilo que você vai falar com a sua esposa, principalmente em momentos de briga, e quais vão ser as suas reclamações em relação a ela. Quando você fica muito estressado, a tendência é que você queira jogar um monte de coisa em cima dela e desabafar e desenterrar coisa que já passou e tal. Calma, calma, tá? É muito importante nesse momento, quando você quer falar alguma coisa com ela, reclamar, enfim, discutir alguma coisa, é muito mais importante você ser um sniper, né? Você mirar certinho num ponto específico, atira naquele ponto, conversa sobre aquele ponto e beleza. Do que você ser um Rambo, né? Você chega no. E sai atirando pra todo lado. E aí ninguém resolve nada, porque ela também vai ficar na defensiva, você vai ficar na ofensiva, depois ela vai te atacar, você vai ficar na defensiva também. E ninguém resolve nada. Então tenta lembrar disso do sniper. Quando você for realmente ter um contato com a sua esposa, assim, que precisar ser mais desagradável, um papo mais difícil e tal. Tenta focar naquele ponto, naquela mira laser ali específica que precisa ser resolvido e resolver aquilo, porque vai ser muito mais fácil para vocês, né? Então, basicamente, o fim de um casamento, né? A gente consegue entender aqui que um fim de casamento raramente começa no tribunal, geralmente ele começa no dia a dia, né? Dentro de casa. E se você está vendo esses sinais, eu recomendo que você não faça vista grossa, que você não espere chegar até o divórcio para você começar a agir. Principalmente se você tem filhos, e aí a responsabilidade que você tem, ela é dobrada por dois motivos. Primeiro, porque você vai deixar o seu filho na mão, caso você se separe da sua esposa, né, e não possa vê-los todos os dias mais. É claro que muita gente vai dizer, não, mas né, não é bem assim, até eu sou separado, mas eu sou muito presente e tal. Eu sei que existe uma intenção, né, se você é um bom pai, existe uma intenção de estar mais presente e tal, e que isso é legal, é bacana. Mas a gente sabe que quando você está todos os dias presente, literalmente todos os dias, a sua capacidade de influência nos seus filhos, né, vai ser muito maior. E isso começa principalmente tendo a maturidade para conseguir resolver os problemas com a esposa, né? Então, isso, quando você, depois que já aconteceu, né, você provavelmente vai acabar deixando ele, né, o seu filho, ou eles, caso tenham mais, na mão em várias situações, que você não vai conseguir vê-los, né, todos os dias, e eventualmente isso vai causar estresse para eles. E o segundo motivo, porque a sua responsabilidade é dobrada, é porque você vai acabar mostrando para eles que é assim que se age no casamento, né? Com covardia, com distanciamento, se ausentando dos problemas, virando a cara, né? E provavelmente eles vão crescer com essa ideia de que o casamento é um negócio meio bosta. Porque, cara, meus pais, que são meus pais, não conseguiram, né, fazer dar certo, imagina eu, que sou só um jovem, um adolescente, e aí provavelmente ele vai renegar essa essa inclinação para o bem, para o sacrifício, para a responsabilidade que o casamento exige, né?
Então, é claro que não é um determinismo, né? Mas isso, a chance aumenta, porque acaba que os pais são o espelho do filho, né? De alguma forma. Então, esses dois pontos, né? Você não deixá-los na mão e você não dá o exemplo de que ser imaturo ou ser inconsequente é o jeito certo de lidar com o casamento, né? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha sido produtivo e útil, né? Espero que vocês enviem isso aqui para todo mundo que vocês conhecem, porque eu preciso dessa ajuda de vocês. Se depender de rede social e dessas big techs, eu não chego em lugar nenhum. Eu preciso de vocês aqui. E, como um último aviso, se você tem interesse no chamado paterno, que é um treinamento completo de como ser um chefe de família melhor, você vai clicar no primeiro link aqui da descrição. Muito obrigado e até a próxima.